Olá, estamos começando mais um Construindo Saberes e hoje nós vamos falar sobre tecnologia e educação. Aliados, inimigos, companheiros. Rogério Kerber. Será que tem como definir se a tecnologia é aliada, se também em alguns momentos atrapalha? Se é só aliada, na verdade. Se é só aliada ou não? Para falar sobre esse tema, nós temos dois professores que são para lá de especialistas neste assunto, que são os professores Luiz Fernando, coordenador da Engenharia Biomédica aqui da nossa instituição, e o professor Yuri Lamel, que também é professor de mídias digitais aqui dos cursos de comunicação, principalmente do jornalismo, né, professor? Isso. E são dois professores que utilizam bastante essa questão das ferramentas digitais. Até a gente estava brincando antes da gravação, o professor Luiz Fernando convida os colegas para uma reunião já num sistema, às vezes que nem todos estão habituados. O professor Yuri leciona sobre isso, está sempre atrás de novas tecnologias. Queria que vocês façam um pouquinho o quanto vocês são adeptos, então, a essa questão das tecnologias que estão à disposição neste momento, mas atrás de novas ferramentas, novas plataformas, sempre se atualizando. Então tá, acho que posso começar, professor? Pode, sem problema. Essa questão da tecnologia ser aliada ou não ser aliada, né, é bastante complicada. Acho que qualquer tecnologia, seja para a questão educacional ou qualquer área que tu vai atuar, ela pode ser boa ou pode ser negativa, dependendo de como tu vai utilizar ela. No caso, por exemplo, a gente usa muito em sala de aula a questão de usar as nuvens, né, para a transmissão de conhecimentos, para a transmissão de dados, para compartilhamento de trabalhos. Há 2 semestres atrás, a gente desenvolveu todo um projeto dentro da disciplina, usando ferramentas da Google, né, para escrever o trabalho em companhia, né, dos alunos e do professor. E isso fez com que o trabalho rendesse muito mais do que se ficasse cada um no seu computador de forma individual. Então, o aluno ia lá, entrava no arquivo que estava na nuvem, fazia a parte dele, deixava um questionamento. Eu, como professor, podia olhar o questionamento, recebia um feedback da parte da nuvem, e a partir disso a gente ia trabalhando e o trabalho conseguia evoluindo bastante. Então, esse é um exemplo que a tecnologia funcionou de forma extremamente adequada. Né? Acho que é um exemplo que eu tenho. O professor Yuri pode, né, trazer mais exemplos. Com certeza. Bem, esse é um debate interessante e renderia aí um programa de horas e horas, né? São muitas problemáticas a se estudar sobre isso, né? Eu acho que eu posso começar falando o seguinte, que a tecnologia, ela pode ser maravilhosa para a educação, mas ela também não podemos encarar ela como uma salvadora da pátria, né? Não adianta só largar a tecnologia de última ponta na sala de aula que não vai resolver o problema. Então, a tecnologia, eu acho que ela é uma aliada desde que o professor saiba utilizá-la, né? Não só o professor, o aluno também, aluno também, né? exato. Isso é uma coisa, às vezes, até complexa, né? Porque a gente vive numa sociedade onde o aluno, o jovem, comparado aos professores, que também somos jovens, né? Mas que seria uma juventude digital, e muitas vezes a gente vê que o aluno não sabe também lidar um pouco com a ferramenta digital. Ele sabe lidar, às vezes, com a ferramenta da rede social, né, da comunicação ali via chat, coisas do gênero, mas quando a gente vai para uma outra ferramenta de compartilhamento de informações, de trabalho em conjunto, isso deixa um pouco a desejar. Eu acho que nesse sentido também tem que se pensar, né? Até porque eu acho que é a primeira geração que nasceu com a tecnologia, ou seja, a geração anterior a deles não teve muito contato com a tecnologia e não pôde ensiná-los a trabalhar com tecnologia. Então, eles estão aprendendo sozinhos a trabalhar com tecnologia, né? Então, talvez eles não tenham recebido uma orientação sobre a melhor forma de trabalhar com... Ou seja, na sala de aula, por exemplo, a gente percebe que, às vezes, quando tem computador disponível, o aluno fica mais no Facebook do que no professor, né? O olho dele fica mais no Facebook do que no professor. Ou seja, o aluno nem sempre sabe trabalhar esta competição da atenção entre redes sociais ou aula, na sala de aula, né? Porque ninguém conseguiu dar uma orientação apropriada para ele em sala de aula, né? Porque os professores não receberam também essa orientação. Então, essa geração está aprendendo isso, e eu acredito que ainda é um problema, né? Ainda é um problema para essa geração, mas quem sabe na próxima geração eu tenho mais confiança de que a próxima geração vai saber trabalhar melhor com isso, né? Até porque a gente está estudando isso ainda, né, na academia. Mas eu estava falando que a tecnologia, ela não é a salvadora da pátria, né? Então, nós temos que saber trabalhar com ela. Eu acho que a gente pode ver de 2 maneiras a tecnologia. Uma, como uma forma de enriquecer o que nós já fazíamos antes, né, antes da tecnologia.
É uma forma de melhorar o que nós já sabíamos fazer antes. E a outra, que é mais avançada, é uma forma de usar a tecnologia para revolucionar a educação. Essa segunda parte, né, como usar a tecnologia para revolucionar a educação, ainda estamos debatendo. Né, os especialistas ainda estão debatendo na academia. Né? Eu acho que o que eu posso falar melhor é aquela primeira parte, que é a parte mais fácil, digamos assim, que é como usar a tecnologia para melhorar alguns fluxos, algumas dinâmicas que já fazíamos antes. Por exemplo, o que eu uso a tecnologia, para que eu uso, né, na sala de aula? Eu faço mais ou menos o que o professor também faz. Eu uso bastante tecnologia para fazer com que os alunos eles anotem as informações de uma maneira que fique armazenado na nuvem e que eles possam recuperar a qualquer momento. Então, por exemplo, assim, eu ensino em sala de aula a como trabalhar com alguns aplicativos, alguns programas de computador. Né? Eu ensino aquela parte mais técnica do jornalismo. E eu falo para eles o seguinte: quem estiver com caderno aí, lápis e caderno, minha sugestão é largar e ir para o computador ou para o celular, para o tablet, abrir um documento digital, pode ser no Google Drive, pode ser no Evernote ou algum outro aplicativo, e começar a registrar tudo por ali. Por quê? Porque uma hora, isso tudo que eu estou falando aqui para vocês em aula, vocês talvez vão precisar daqui a 5, 6, 7 anos, eu não sei, né, lá no mercado, vão precisar para alguma urgência, e onde é que vão estar essas anotações? Vai lá na nuvem, recupera, né, e vocês vão conseguir recuperar na nuvem rapidamente as informações. E não vão precisar de um computador para isso, vai estar no celular de vocês. Então, é uma forma, por exemplo, de, digamos assim, potencializar algo que já se fazia antigamente. Antigamente se fazia no papel, né? Outra coisa... Principalmente a questão da comunicação, né? Porque quando tu anota com o teu papel, tem a questão do papel ser só teu, né? Meu papel. Exato. Tem uma questão da letra, né? Que às vezes complica, né? A gente... vai pegar ali um aluno, às vezes, principalmente os homens, que tem letras ruins, né? Tu não consegue ler, não consegue interpretar aquilo. E quando tu usa a mídia digital, né, ou uma versão na nuvem, o próprio Evernote que tu falou, que a gente consegue compartilhar, tu acaba evitando essa problemática, porque a letra é igual para todos, o documento, no momento que tu joga na nuvem e compartilha com colegas e amigos, tem fácil acesso, não fica na dependência de tu esquecer o arquivo em casa, o papel, o caderno, o bloco de anotações. Ou seja, estão acabando as desculpas. Né? Justamente, acabam as desculpas. Né? Até as minhas alunas de TFG hoje, né, fazendo um gancho, o professor Yuri falou do Evernote, eu abro uma pasta no Evernote, compartilho com as minhas alunas e lá a gente põe o feedback, agora em agosto essas são as atividades do mês. Faz o checklist, ele tem que ir lá, entrar no Evernote, fazer o checklist. Ele vai anotando, fiz no laboratório um experimento. Ele anota no Evernote o experimento dele e isso fica como um caderno de laboratório digital. Uma forma de socializar também a informação, o conhecimento. Isso, perfeito. Porque que acontece? O aluno faz o TFG, ele fica com o caderno dele. Perfeito, é dele, o TFG é dele. Só que daí o aluno sai da instituição e a gente quer reproduzir aquele trabalho novamente, a gente quer aprimorar aquele trabalho novamente com outro TFG e aquele documento ficou com o aluno e às vezes se perde, não está disponível para todo mundo. Aí tem que buscar às vezes no documento oficial, que é o TFG, mas ali às vezes falta aquele detalhe que tu não escreve, que tu acaba esquecendo de botar no documento oficial. Então isso também permite que essa informação seja compartilhada, né, entre a sociedade acadêmica ou não acadêmica. Isso é bastante interessante também. Hoje a desculpa não é mais esquecer o caderno, é esquecer a senha desse assunto. Quebra. Nós preparamos um material, a nossa equipe de reportagem foi até o Colégio Santana, para ver como que os alunos estão fazendo essa interação entre, o professor Yuri exatamente, falou, né? Como é que eles estão vendo a tecnologia. E como que está sendo feito esse trabalho em sala de aula, entre o método antigo de ensino, mas tentando trazer a tecnologia como um aliado para o aprendizado em sala de aula. Vamos dar uma olhadinha na nossa reportagem para a gente ver como é que está sendo feito aqui no Colégio Santana. Ele está ali, mas escondido, só esperando a hora do intervalo para poder ser usado. Tu fica com o celular desligado todo o tempo que tu está dentro da sala de aula? Sim, eu só ligo na hora do intervalo. E por que tu acha importante manter ele desligado?
É porque eu acho que a gente acaba se atrapalhando com as notificações que fica chegando e mais um monte de coisa. A gente quer ver e acaba não prestando atenção no conteúdo que está sendo dado. Nesta escola particular, o uso do celular a qualquer momento não é permitido. Mas quando os alunos vão para o intervalo, aí ele é bem-vindo. Eu uso para estudar, eu mexo, uso WhatsApp, jogo. Eu pego meu celular para mim passar um pouco do tempo e esperar a aula voltar. Ou também conversar com meus amigos sobre alguma coisa. E qual é a coisa que vocês mais fazem no celular? Eu uso bastante as redes sociais e jogo Pokémon mesmo, que é um jogo bem legal até. Mas se engana quem pensa que eles nunca podem ser usados em sala de aula. Olha ele aí, ajudando a resolver as questões de matemática. Outro exemplo do uso da tecnologia em sala de aula pode ser visto nesta aula de física. Tudo através desta plataforma online que existe há 4 anos. Ela foi criada já faz, em média, 4 anos. Aqui na escola a gente já está usando ela há 2 anos e é uma plataforma que ela serve como ferramenta do próprio MEC, como uma base de dados para o próprio Enem, né? Então por isso que a gente resolveu usar aqui na escola também essa ferramenta. Eles têm acesso semanal na escola e eles também têm um acesso em casa, né? Às vezes a gente deixa atividades para eles trabalharem em casa, é uma atividade complementar, lista de exercícios, simulados. Então é interessante que essa plataforma, ela é composta de videoaulas, ela é composta de simulados, ela é composta de um banco de questões. Este espaço virtual, além de complementar os ensinamentos das disciplinas em sala de aula, ajuda o aluno a aprofundar os seus conhecimentos fora da escola. Em qualquer lugar e em qualquer momento ele pode acessar a página. Tudo que venha para contribuir para a aproximação do educador e do aluno, visando, obviamente, a aquisição do conhecimento, né, é bem-vindo e é necessário. O aluno ele é muito jovem, ele ainda não viveu coisas que a gente, como educador, talvez já viveu. Embora, para ele seja muito mais fácil fazer o uso de recursos tecnológicos do que para a gente, que é, como eu mencionei, de uma outra geração. Por outro lado, ele precisa aprender a equalizar esse uso, para que isso não se torne um malefício. Desde 2010, a escola aposta nessa interação entre sala de aula e mundo virtual. Um exemplo disso são esses vídeos, produzidos na disciplina de Ciências. Os estudantes foram estimulados a produzir um material informativo sobre os riscos do Zika vírus. E o resultado foi parar no canal da escola na internet. Não é mais possível nós pensarmos numa educação escolar fechada dentro de 4 paredes, né? Isso não cabe mais. O nosso aluno está gritando por algo diferente disso e a gente, como comprometidos com esse papel de educadores, precisa estar atento a isso e aberto a isso. Então é desafiador para a gente, né? E a gente vem então recebendo essa formação tanto nos momentos formativos do Santana como nos cursos que a gente faz, que vem pelo Cinep e que vem também por outras formas de formação do educador para cada um de nós. Interessante que essa geração ela já nasceu com a tecnologia, né? Acho que é um pouquinho diferente, a gente pode falar a verdade aqui da nossa realidade, que a gente passou pela questão da prova do mimeógrafo, passou por uma série de situações, aquele cheiro de álcool, do álcool na prova e já está lidando agora com a tecnologia, os professores que utilizam bastante essa ferramenta no dia a dia, não só em sala de aula, bastante na vida pessoal também, né, professores? Mas sobre essa relação aluno e professor, eu vou entrar um pouquinho naquela segunda esfera, professor Yuri, que o senhor disse que era mais difícil falar, mas eu queria a opinião de vocês, porque assim, a gente nota que mudou muito o comportamento dos alunos, mas numa velocidade muito rápida, né? Antes o aluno tinha aquela questão do professor, era referência, ele ficava, se não quieto, mas pelo menos respeitava a figura do professor. Prestava atenção. Ou pelo menos aparentemente prestava atenção. Né? Exato, mas respeitava a figura do professor durante aquelas 4 horas, numa manhã, numa tarde, o turno de aula. O que a gente nota hoje é que esses alunos, a maioria dos alunos, seja novos alunos, eles estão muito mais ligados ao celular, a outros atrativos, as redes sociais, mas assim, eu não quero fazer juízo de valor, né? Vou dizer o que eles estão fazendo, cada um o seu celular, né? Mas a gente nota que o professor está competindo com isso, não é mais tanto com barulho em sala de aula, mas sim com o celular.
Qual é a balança dessa situação? É o professor que está sendo desafiado a atrair esse aluno que está mais difícil? Ou é o aluno que ele tem que conseguir se reeducar? Ou seja, entender, separar o que é o mundo digital, mas o que é o momento dele conseguir ouvir, assimilar uma informação, uma espécie de conselho? É uma questão complexa, né? Complexa. Até assim... Nada que em 3 minutos a gente não consiga resolver, Opa, Nelson. Nada que em 30 segundos a gente não resolve. Mas eu vejo que isso não é só uma questão do aluno. Quando a gente participa de reuniões, a gente percebe colegas, não só aqui da instituição, mas reuniões de uma forma geral, como eventos, congressos. Aproveita para dar um puxão de orelha, o professor é coordenador, pode falar. Às vezes, propriamente em empresas, antes de ser professor, eu atuava na indústria. E isso é complexo, não é só o adolescente, não é só o aluno que entra na graduação com 18, 19 anos. É o adulto com 30, com 40, com 50 anos, que não consegue, às vezes, vincular o mundo digital da atividade prática que ele está fazendo ali. E isso é muito complicado da gente conseguir resolver. Eu acredito que para o adolescente seja mais complexo, porque o adolescente é um ser complexo comparado a um adulto, né? Normalmente, pelo menos. Mas eu vejo que a gente tem que ser desafiados a tentar inovar, né? Questionar o aluno, entra na internet aí e pega aí o peso atômico daquele átomo, faz a conversão daquela força de uma unidade de Newton para uma unidade de quilogramas-força. Vamos entrar aqui no Facebook e vamos fazer uma avaliação aqui de qual trabalho tu acha mais interessante. A gente faz um checklist, um questionamento. Eu acho que dessa forma a gente consegue trazer um pouco o aluno para ele largar o celular no sentido de largar a rede social, jogos da mídia como Pokémon, né, que estão agora bastante interessantes, e usar aquela ferramenta do celular como algo construtivo. Teve um exemplo numa atividade que eu fiz com os alunos, que eu sugeri para eles instalarem alguns aplicativos de ferramenta para medir ângulo de inclinação. Então, vai lá, tira uma foto e traça o ângulo de inclinação. Tu quer saber qual é a velocidade que tu está te movimentando, pega o acelerômetro do celular e com o aplicativo ele consegue calcular essa velocidade de movimento. Então, dá para a gente tentar fazer o aluno enxergar isso. Só que nem eu disse no bloco anterior, muitas vezes o aluno não sabe que o celular, que o tablet, que a nuvem serve para outras coisas que não só a diversão. E só fechando aqui para o professor Yuri poder contribuir, porque se deixar eu falo tudo sozinho, né? Teve um caso de um aluno ali do curso que viajou em intercâmbio e conseguiu muito material, justamente aquilo que o Yuri comentou, né? Tu vai lá, pega a mídia digital, utiliza ela para anotar, para conseguir documentos que tu possivelmente vai utilizar no futuro, na vida profissional, e adiciona no teu computador. Perfeito. Só que às vezes o aluno não percebe que o computador, apesar de ser uma mídia digital que tu está escrevendo ali, um Word, um Excel, ele é um objeto físico. O hardware pode estragar, ele pode ser furtado, pode ser roubado, e foi justamente o que aconteceu com o aluno. 6 meses fora do Brasil, coletando dados, pegando informações, foram perdidos por causa de um roubo, porque ele não usava a nuvem adequada, mais correta, de forma adequada à tecnologia. Ele sabia da nuvem, porque ele já usava isso na aula, mas no pessoal dele ele não usava a nuvem. Então, às vezes também o aluno, talvez esse do aluno de 20, 22 anos, que nasceu na tecnologia, mas não nasceu bem na tecnologia, né? O aluno do Santana, ele realmente nasceu na tecnologia, né? Hoje em dia os alunos ali com 6 anos já tem o celular, já tem o tablet. Às vezes com menos. Até com menos hoje em dia, né? Pega aí os colegas professores que têm filhos, eu vejo as fotos lá com o tablet e o smartphone. Então, acho que também é um desafio para o aluno entender que a tecnologia serve não só para diversão, serve para trabalho e serve para favorecer o trabalho. O Evernote, checklist, todas as minhas atividades da coordenação, de professor, pessoal, está no Evernote. Tudo lá está me lembrando, hoje eu tenho a gravação do programa com a TV Unifra às 4h40. Hoje eu tenho a atividade de aula com os alunos de TFG e tudo fica lá marcando para eu poder lembrar.
né? Para eu deixar minha capacidade cerebral, digamos assim, né? Para pensar em coisas mais relevantes e não num momento de eu salvar um arquivo, no momento de eu lembrar de uma reunião. Para isso existe a tecnologia digital, que, me desculpem os mais antiquados, que é muito melhor que qualquer agenda que a gente tem em papel. Grava essa última frase só para... Vou fazer uma brincadeira. Tá, mas só deixa ele falar essa última frase. Muda o enquadramento nele e botar... Mudou? Fala essa última frase, professor. Me desculpem meus amigos mais antiquados, mas uma agenda digital é muito melhor que uma agenda em papel, né? Eu nunca vou ser roubado, eu nunca vou perder a minha agenda digital. Eu posso ser furtado em termos do meu smartphone, mas na nuvem aquela agenda está lá. Quando eu comprar um smartphone novo, a agenda volta a estar ali. Aproveitando esse gancho, professor Yuri, eu sou desse tempo, acho que o Quintana também. Eu ia fazer a matéria com o bloquinho, a caneta ainda faço. Ainda faço. Eu ainda faço. Mas na comunicação, professor, isso evoluiu muito também. Sim, com certeza. Não, com certeza. Antes, eu acho que eu só vou complementar rapidamente, claro, e conectando com o vídeo no Santana, né? Eu acho que é natural do ser humano querer investir seu tempo em atividades prazerosas, né? Sim. É natural do ser humano, sempre fomos assim. Se a gente puder escolher entre trabalho e entretenimento, a gente vai para entretenimento, é normal, né? Só que tem um problema na escola básica, é que as crianças, elas não têm muito esse senso de responsabilidade que os adultos têm. Então, claro que se elas tiverem a oportunidade de pegar o celular e assistir um vídeo no YouTube, se elas puderem fazer isso, elas vão fazer isso, né? Então, há 15, 20, 30 anos atrás, não era possível fazer isso. Mas se há 30 anos atrás a professora estivesse falando algo sobre, sei lá, matemática, e do lado dela tivesse uma televisão passando um desenho, as crianças iriam ver para a televisão, né? Então elas tinham espaços delimitados para determinadas atividades. Hoje nós já não temos mais esses espaços delimitados, porque as atividades, elas se misturam devido a este aparelhinho chamado celular. A gente puxa o celular, a gente pode viajar para outro mundo, né? Então, acho que tem duas coisas que o professor pode fazer em sala de aula. Uma, não tem como escapar daquele comportamento mais duro. É falar o seguinte: agora é hora de aula e guardem seus celulares. Não tem como escapar disso, em alguns momentos, né? E uma outra atividade, um outro comportamento que o professor pode ter é trabalhar melhor a questão da motivação dos alunos. É uma questão mais psicológica. Por exemplo, é usar a tecnologia a seu favor na questão da motivação para aprender. Um exemplo, claro que ensinar matemática no quadro é mais chato do que ver vídeo no YouTube. Então, tem escolas, por exemplo, em alguns países desenvolvidos, que utilizam jogos para ensinar matemática. Por quê? Porque jogos são interessantes, são prazerosos. Exatamente. Tem essa interação com o equipamento. Exatamente, né? Trabalha com imagem, animação, coisas que crianças gostam. E ali tu pode também ensinar matemática, por exemplo. Ou seja, é uma forma de juntar as duas coisas, né? O entretenimento com a educação. Isso é uma forma de trabalhar motivação. Uma outra forma de trabalhar motivação é rever a teoria educacional aplicada em sala de aula. Ao invés de termos essa teoria educacional mais tradicional, do quadro, do conteúdo sendo transmitido, ou seja, essa teoria bem instrucionista, a gente pode usar teorias mais construtivistas, né, onde o ensino é baseado em problemáticas, em problemas da vida real, ou então em construcionista, que é aquela baseada em fazer coisas. Como assim? Ao invés de eu ensinar expressões matemáticas pura e simplesmente, eu peço para os alunos formarem grupos e criarem jogos, eles mesmos. E esses jogos precisam ter conceitos de matemática. Conceitos matemáticos, por exemplo, né? E depois eles precisam aplicar esses jogos para os seus colegas, por exemplo. Essa é uma visão construcionista. Aplicação, né? Na prática. Exatamente, na prática, né? E fazer mais do que isso, o construcionista faz com que eles criem, né? Não é nós criarmos para eles, né? É eles fazerem, né? Exatamente, exatamente. Por isso que eu disse antes que é mais complicada essa segunda visão da tecnologia. Por quê? Porque a gente precisa repensar toda a teoria educacional que é aplicada em sala de aula. E isso depende muito do professor, entende? O professor que tem que ter a iniciativa de repensar suas aulas e os seus métodos de ensino, né? Maravilha. E em cima disso, professor, Rogério, se eu estiver te cortando, tu me avisa, viu? Acho que só ficou a pergunta sim. do nosso tempo do bloquinho. Do jornalismo, a questão de desenvolvimento com a comunicação.
A mídia, a gente tem que pensar que a mídia, a gente teve décadas e décadas e décadas de mídias analógicas, né? Áudio, vídeo e impresso, papel. Né? De repente veio a mídia digital, que ela junta tudo isso e mais tudo misturado. Tudo misturado e mais, porque ela tem interatividade, ela tem multimedialidade, entre outras coisas, né? A gente está aprendendo ainda a trabalhar com mídia digital, interativa e multimídia, né? E eu tenho certeza que ela tem muita potencialidade que a gente nem descobriu ainda, né? Então, o que a gente tem que fazer na academia? A gente tem que pesquisar, né? E o que os professores têm que fazer? Eles têm que experimentar, né? Um exemplo são os jogos, por exemplo. É uma forma de mídia digital, interativa, multimídia, que eu acho que é interessante os professores experimentarem, né? Então, acho que a dica final é essa: experimentem, né? Tentem, né? Tentem, tentar e por exemplo, funciona. Essa ideia do calendário, né? O que eu faço, por exemplo? Às vezes o aluno ele chega com a desculpa de que eu não sabia que tinha que ler tal livro, tal capítulo para hoje, ou eu não sabia que hoje tinha a prova, né? Então, o que eu fiz? Antigamente a gente falava o seguinte: olha, tá lá no plano de ensino. E o aluno falava o seguinte: eu deixei o plano de ensino em casa ou eu não imprimi o plano de ensino, né? Eu peguei o plano de ensino e para cada aula eu joguei para o Google Agenda. O Google Agenda é uma agenda do Google, né, que eu posso compartilhar com outras pessoas. Então, cada aulinha virou um item no Google Agenda e eu configurei para cada aula mandar um e-mail, 6 horas antes da aula, mandar um e-mail para o aluno avisando o que vai ter naquele dia. Perfeito. E 1 hora antes, uma notificação no celular avisando que vai ter aula daqui a 1 hora e vai ter tal atividade. E peço na aula para eles instalarem o aplicativo do Google Agenda e eu compartilho aquela agenda com eles. Né? Então, eles nunca mais vão ter essa desculpa de que não sabem quem que vai ter em sala de aula. Mas eles não dão a desculpa que não tem e-mail do Gmail? De repente? Pois é, mas não precisa ter o Google do Gmail, perdão. Não precisa ter o e-mail do Gmail, né? Então, já existia o plano de ensino, já existia a agenda. O que eu fiz não foi uma inovação, foi uma potencialização de algo que já fazíamos. Né? Alguns termos que os professores estão utilizando, a gente vai botar um tutorial depois no link ali embaixo do nosso programa no canal do YouTube. Daqui a pouco tem gente que vai dizer: onde é que é essa nuvem que eu nunca vi, passando na rua, que não está acostumado com esses termos? Estou enxergando ela aqui, né? Aonde que estão essas informações nessa tal nuvem? Infelizmente, nosso tempo está encerrando. E esse é o bacana do programa, que a gente fica com aquela curiosidade e vontade de tocar adiante. Isso significa que a gente pode e deve voltar a debater esse assunto. Certo. Isso tem se tornado uma realidade no programa, né, Kerber? Os assuntos não se esgotam. Não se esgotam, isso é muito bom. O problema é se fosse o contrário, né? Se com 10 minutos do programa a gente se olhasse e dissesse: tá bom, valeu? Acabou. Né? Acabou, vamos embora, né? Para a gente encerrar, fechar a conta, brevemente assim, ó. Como é que vocês imaginam um futuro próximo nessa relação da educação com a tecnologia? A gente já vê essa mudança bem radical em questão de 5, talvez 10 anos, mas acredito que menos. Nos próximos 5, 10 anos, existe a possibilidade de mudanças radicais na forma de ensino, nessa questão de educação e tecnologia? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente vai acabar conseguindo levar muito mais informações de uma forma mais lúdica, talvez, que atraia mais os alunos. Tecnologias como projeções digitais, como sistemas por touch dentro da sala de aula, onde tudo é touchscreen, onde tudo acessa a internet, né, a tecnologia, a internet das coisas, digamos assim. Sistemas holográficos, onde tu possa imaginar o corte 3D de um corpo humano. Tu vai estudar anatomia, tu não vai precisar folhear um livro, tu vai pegar um plano digital onde tu vai abrir aquela imagem ali e ver: este é o osso tal, este é o músculo tal. E isso vai favorecer muito o aprendizado do aluno. Só que ainda é uma questão extremamente cara e que, infelizmente, não está acessível para a grande maioria da população, principalmente aqui no Brasil. Né? Eu acho que a tecnologia traz muito potencial para revolucionar, inclusive, o ensino, né? Só que a gente tem que ter cuidado em falar que a tecnologia avançada vai melhorar a educação, simplesmente. Não é bem assim, a gente vê na prática, né? Por exemplo, eu vi uma reportagem esses dias que no último ranking da PISA, o PISA é uma prova que aplicam no mundo inteiro para avaliar o conhecimento de matemática, ciências e leitura, né? E descobriram que aqueles países que mais investem em tecnologia não necessariamente são os melhores em matemática, ciências e leituras, né? Ou seja, não adianta investir em muita tecnologia se o professor não sabe aplicar. Então, eu acho que assim, se nós investirmos nos professores, eu acho que nós temos muito potencial para o futuro, né? Acredito também que, provavelmente, e muito infelizmente, essa evolução vai surgir primeiro lá nos países do norte, onde eles têm mais inclusão, né? Depois vai vir para cá.
E acho que nós aqui precisamos explorar mais, né, para poder ficar pelo menos próximo aos países mais desenvolvidos. E só para finalizar, se eu pudesse chutar em algumas tecnologias inovadoras, além dessas que o professor já citou, eu citaria também a da realidade virtual, né, que é aquela onde nós usamos um óculos para ver um mundo virtual e a gente pode interagir com esse mundo virtual. É uma tecnologia que está avançando muito nesses últimos 2 anos aí o mercado da tecnologia digital está investindo muito nela para esses próximos 4, 5 anos. Então, acho que tem muito potencial para a educação, principalmente a educação de ciências. Só complementando em termos de tecnologias, que eu acho que a gente poderia até fazer um programa só sobre isso, que é a questão da impressão 3D. Isso também. Isso daí é um carro que está a 1000 por hora, em várias instituições de ensino, de nível básico ao nível superior, onde tu, assim como o professor Yuri falou, vamos fazer um item, vamos construir um dispositivo, e o aluno vai lá e faz aquele dispositivo, imprime, e ele enxerga. Né? Ontem eu estava imprimindo um item para fazer um trabalho lá no Conjunto 2, ali na engenharia, e os alunos viram o barulhinho da máquina lá imprimindo e foram ver, tiraram fotos, imprimiram, filmaram, porque é uma coisa mágica, assim, tu vê aquela imagem no computador e de repente aquela imagem vira algo real, palpável. Então isso também vai ser, né, para o ensino da ciência, da biologia, até mesmo da matemática, né, para ver como é que a gente faz uma equação que vai gerar um sólido, né, vai lá uma integral que gera um sólido. Eu posso fazer esse sólido hoje em dia na impressão 3D. Perfeito, perfeito. Bom, esse assunto vai seguir com certeza. Por enquanto, a gente tem que ficar com as nossas ferramentas, que é o nosso canal do YouTube, Unifre Online, para rever este programa e os demais programas da TV Unifre, e também nossa página no Facebook, facebook.com/TV Unifre. Voltamos na próxima semana, professores. Muitíssimo obrigado, viu? Agradeço, até mais. Até mais.